Olá, eu sou a Emília e hoje vamos falar da função traçado de imagem no Canvas Workspace. Vem ver! A função traçado de imagem reproduz o desenho em linhas de corte, ou seja, ele cria dados para que a sua ScanCut consiga recortar o seu desenho. Você clicando na função, você tem duas opções: de usar uma imagem no seu computador ou de usar uma imagem que você escaneou na sua ScanCut. Hoje nós vamos usar uma imagem do nosso computador ou que você extraiu da internet. Vamos ver como funciona. Peguei uma imagem aqui do computador e ele me abre essa tela aqui do traçado de imagem. Vamos ver o que a gente tem aqui nessa tela. Eu tenho um zoom, que eu posso aumentar e diminuir aqui. Eu tenho o nome do meu arquivo, se eu quiser eu posso adicionar outro arquivo aqui. Eu tenho esse colhe a imagem na área de trabalho. Então, o que eu vou levar para minha área de desenho? Eu vou levar a minha imagem JPG, que é o caso desse meu arquivo, e a minha linha de corte. Eu vou levar os dois. Isso é legal para, de repente, ficou faltando um detalhe aqui, você tem a sua imagem colada, você consegue desenhar no Canvas esse detalhe que faltou. E aqui eu tenho as opções de decalque. Qual é a diferença? Aqui, ó, rastrear somente a borda externa. Essa função é legal para, de repente, você tem uma imagem pronta no seu computador e você só quer fazer aquela linha em volta do corte. De repente, você tem um papel impresso, já você pode fazer aqui só a linha do corte. Ou você pode rastrear a área por cor, que é o que a gente vai usar aqui. Então, eu tenho o meu desenho. Essa linha mais clara é a minha linha de corte. É onde a faca da minha ScanCut vai percorrer para colar, para recortar o meu desenho. Então, eu tenho a área externa, tenho os olhos, a boquinha. É essa função que a gente vai usar, de rastrear por cor. Aqui eu tenho o tamanho dessa imagem. A minha imagem está com 35 centímetros, mais de 35 centímetros. Mas isso eu consigo controlar lá no Canvas também. Eu consigo aumentar, diminuir de acordo com a minha necessidade. E aqui as opções avançadas. Por padrão, ele sempre vai reconhecer 5 cores. Mas você também pode aumentar essas cores e aqui você coloca para visualizar. Não deu muita diferença, então você vai aumentando essas cores até chegar na cor que você quer. Ó, por exemplo, aqui com 10 cores, ele conseguiu fazer o detalhe na mão do caranguejo que eu não tinha conseguido com 5 cores. Então, aqui você vai ter que ir trabalhando, aumentando, diminuindo, para chegar na linha de corte que você deseja, com menos edição possível posteriormente no Canvas. Aqui eu tenho uma opção de incluir contorno de plano de fundo. O que ele vai me mandar? Ele vai me mandar essa linha junto com a minha imagem. Então, de repente, para você, se é importante, você pode mandar junto lá também. Mas isso é uma questão pessoal, depende da sua necessidade. Eu não vou importar com um plano de fundo. Então, aqui, ó, eu visualizei, tá de acordo. Então, eu vou levar ele lá para o Canvas. Vou dar um OK aqui. O que ele me trouxe aqui? Vou diminuir para a gente ter uma noção. Eu tenho a imagem aqui, ela chega para mim agrupada. Eu clicando com o botão direito, eu consigo desagrupar. Então, eu vou ter aqui a minha imagem JPG e vou ter aqui a minha linha de corte. Então, eu tenho aqui todos os elementos separados. Eu tenho o corpinho, os olhos, tudo separadinho aqui, para eu poder escolher as cores do tecido que eu quero cortar e a forma que eu quero manter esse desenho. Uma opção para você trabalhar é você deixar a sua imagem de referência pequena aqui na lateral, para você
ter mais confiança para trabalhar e tudo mais. Quando você faz o decalque da cor, você vai receber várias camadas do desenho. Então você vai, as linhas elas vão ser como camadas. Eu vou mostrar para vocês aqui no menu lateral, você consegue ver todas as camadas. Por exemplo, aqui a gente tem o olho. Se eu fechar o olhinho aqui, ele vai sumir. Ele aparece de novo. Aí aqui eu tenho a boca. Aí você, mas você apagou a boca e ela continua aparecendo lá. Sim. Por quê? Porque eu tenho o desenho vazado. Ele sempre vai me dar o desenho vazado. Então eu vou ter o corpinho do caranguejo, que eu vou cortar num tecido lilás, por exemplo. E ele vai cortar a boca junto. Então eu vou fazer sobreposição. Isso é legal quando você vai fazer apliques em glitter, que não dá para você aplicar tecido em cima de glitter. Então, de repente, você está fazendo o corpinho do caranguejo em glitter, mas a boca dele você quer fazer num tecido vermelho, por exemplo. Então é legal você fazer esse corte vazado. No meu caso, eu não quero. Qual é a minha opção? Eu clicando 2 vezes em cima desse desenho, ele vai me dar as linhas. Então, eu quero eliminar essa boca de ser vazada no meu caranguejo. Eu seleciono esses pontos e aperto o botão Delete. Então, aqui eu tirei do meu caranguejo. Ele não tem mais a boca. Então, voltando aqui, ó, eu vou mostrar novamente a boca do meu caranguejo. Então, eu tenho elementos separados aqui. Eu tenho a boca separada do corpo do caranguejo. Essa parte é muito legal porque você pode editar o seu desenho da maneira que você quiser. Aqui eu tenho a mão vazada, mas de repente você descobriu que não quer 2 cores. Você quer fazer o caranguejo inteirinho de uma cor. Então eu seleciono essa mãozinha do caranguejo e eu quero unir ela com o braço. Segurando o Shift, eu seleciono aqui o bracinho do caranguejo. Nessas ferramentas laterais aqui, você clicando em editar, você tem aqui, ó, ferramenta forma soldar. Então, a minha patinha que eram separadas, 2 peças, elas se transformaram numa única peça. Aqui a gente pode ver, ó, eu tinha 2 elementos e aqui eu uni para um só. Depois que você já preparou o seu desenho da forma que você gostaria, você pode selecionar ele, agrupar novamente e aí você coloca o tamanho que você deseja nesse desenho. Você pode aumentar, você pode diminuir, você pode escrever uma frase, você pode deixar o seu arquivo prontinho para você mandar para sua ScanCut para fazer o corte. Aí você me pergunta, como escolher uma imagem que seja de fácil decalque? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem preto e branco. Qual é a vantagem de a gente trabalhar com imagens preto e branco? Porque o preto e o branco são 2 cores bem fáceis de identificar. E como o Canvas ele trabalha com a seleção de cores, ele vai fazer a linha de corte baseada na quantidade de cor, então aqui a gente tem 2 cores bem evidentes. Então aqui eu consigo fazer facilmente um decalque, bem fácil, super simples, porque as cores estão bastante evidenciadas. Tem um outro exemplo de imagem aqui, que as cores estão bem definidas. Então eu tenho um fundo branco e eu tenho cores bem definidas. Então aqui também fica mais fácil, do traçado de imagem conseguir identificar as cores para fazer as linhas de corte. E aqui eu vou aumentando as cores e ele vai traçando os elementos para mim. Quanto mais eu colocar aqui, mais detalhes, mais rico de detalhes vai ser o meu decalque.
Aqui a gente tem um outro exemplo de imagem. É um desenho, porém esse desenho ele tá cheio de degradê. Como não são cores sólidas, o Canvas ele vai ter dificuldade para identificar essas cores, para fazer as linhas de corte, porque eu tenho tons diferentes de cores e ele não consegue identificar com facilidade. Então aqui, ó, tá vendo? Olha a confusão de linhas que fica. Por quê? Porque ele não está conseguindo identificar com facilidade essas cores. Uma opção aqui é você talvez converter essa imagem em preto e branco. Então, quando você for escolher a imagem, você escolhe a imagem com cores sólidas e você precisará fazer menos edição nos seus desenhos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você tem alguma dúvida de como usar o Canvas, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.